Salve, salve, ouvintes e espectadores de Os Pingos nos Is. Eu, Felipe Moura Brasil, aqui em São Paulo, com Augusto Nunes, lá de Brasília, José Maria Trindade. Nessa programação especial de fim de ano do nosso programa, hoje recebemos mais um convidado ilustre, o deputado federal pelo Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten, do Partido Novo. Ele que é graduado em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre em Ciência Política pela Universidade de Leiden, também chamada Leiden. E aí, deputado, boa noite, muito obrigado pela sua entrevista. Boa noite Felipe, boa noite Zé Maria, boa noite Augusto Nunes. Satisfação estar de novo com vocês no ar. Satisfação é nossa, deputado, e queria começar aqui essa entrevista de final de ano virada para 2020 com um pequeno balanço de 2019 da sua parte. Como um deputado federal em primeiro mandato, queria saber um pouco da sua expectativa ao assumir esse cargo e o que você encontrou lá que surpreendeu ou decepcionou o senhor. Olha, pessoalmente foi um ano muito bom. Eu até fiquei bastante surpreso com o tamanho da repercussão de muitas das nossas atuações aqui na Câmara. Eu falo das nossas por conta da bancada do Novo. Quando eu me tornei um filiado do Partido Novo, concorri a deputado federal, eu já esperava que aqui nós pudéssemos atuar em conjunto, em um time, né, que ruma num barco para a mesma direção. E o fato de que os partidos políticos no Brasil hoje têm muito pouca direção ideológica conjunta, digamos assim, acabou fazendo com que o Novo pudesse se destacar ainda mais. E ter sido o deputado federal mais votado no Rio Grande do Sul também acabou garantindo um pouco mais de visibilidade aqui na Câmara dos Deputados. Então, nesse ponto, foi um ano muito positivo, a gente conseguiu avançar em uma série de debates que são feitos, mas obviamente também houve retrocessos, principalmente em se tratando da aprovação da lei de abuso de autoridade aqui na Câmara dos Deputados e o julgamento do STF que acabou com a prisão após a condenação em segunda instância. Eu diria que esses foram os dois principais retrocessos que nós tivemos. Mas, de forma geral, acredito que a gente tem avançado bastante, principalmente na pauta econômica e na maior liberdade para o cidadão em comparação com o inchaço do Estado, né, que era o que mais se advogava no passado recente no Brasil. Deputado, só para encaminhar aqui a nossa discussão, o senhor acabou de falar que foi o deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul. Como é possível isso num partido que não usa recursos públicos, que declara isso o tempo todo, e a gente está vindo aqui de final de ano com uma grande discussão a respeito do fundão eleitoral para 2020, tem também o fundo partidário. Então, o Partido Novo ele fica em desvantagem por não usar recurso público? Olha, claro que há uma desvantagem quando a gente vê o tamanho das campanhas dos nossos concorrentes, né? Os deputados federais que concorrem à reeleição, em média, receberam 1.200.000 cada um para suas campanhas políticas. Então, eles já saem com um valor substancial nas suas campanhas. Teve gente que gastou mais de 2 milhões de reais na campanha. A minha campanha custou perto de pouco mais de 800 mil reais, para uma votação de 349 mil votos, então um custo por voto, né, de em torno de R$2 e pouco, enquanto outras campanhas bancadas com dinheiro público chegaram a custar 40, 50 reais por voto ou até mais. Então, em questão de volume de recursos, é claro que a gente sai em desvantagem, mas, por outro lado, a participação daqueles que são doadores de campanha na campanha eleitoral é fantástica. Eu tive a maior vaquinha do Brasil, juntando o que eu recebi pela vaquinha e o que recebi em doações diretamente na conta de campanha, foram mais de 1.000 doadores, e isso acabou engajando muita gente, porque quem faz uma doação, pessoa física, se engaja também mais na campanha, se sente parte da campanha, e essa é uma cultura que precisa ser incentivada no Brasil. Creio que muitos outros políticos que acabaram utilizando-se dos recursos públicos, se tivessem feito campanhas por meio de vaquinhas e de arrecadação com eleitores individualmente, poderiam ter obtido votações ainda melhores, mas não tem a confiança que os candidatos do Novo têm de que essa é a melhor saída para obter melhores resultados nas urnas. Deputado, eu ouvi um trecho de um discurso da deputada Gleisi Hoffmann, presidente do PT, em que ela confirma que o Brasil é um país que parece do avesso. Ela
critica doações de empresas privadas. Ela acha que isso aí é um dos grandes males do Brasil, que impede que a democracia funcione. Imagine, hein? Empresas privadas e mesmo de quaisquer empresas. Eu presumo que ela inclui, nesses quaisquer empresas, a Petrobras. Foi destruída com doações de campanha ao PT. E ela diz que só o financiamento público de campanhas garante a democracia. E a partir daí, ela acusa o Partido Novo de ter feito a campanha graças a doações de milionários que têm interesse em eleger parlamentares e tal, e acusa. As acusações, para mim, não têm maior importância. Agora, eu queria saber se o Partido Novo replicou oficialmente a essas bobagens ditas pela Gleisi ou não. Não, com certeza. Na própria tribuna da Câmara, em seguida a fala da deputada Gleisi Hoffmann, eu já rebati ponto por ponto. Em primeiro lugar, quando se fala em doação da Petrobras à campanha, são doações ilegais, né, via Caixa 2, porque uma empresa pública nem pode fazer doações legais à campanha. É roubo. Em segundo lugar, as empresas que fizeram doações legais à campanha, a campanha do PT e de outros partidos também, fizeram muitas dessas empresas, né, por meio de contratos superfaturados com estatais ou diretamente com o governo. Então, o que aconteceu? Jogaram uma cortina de fumaça quando extinguiram o financiamento privado de campanha ou estimularam que o STF extinguisse por inconstitucional, né, na interpretação dos ministros do Supremo, a doação de empresas privadas, jogaram uma cortina de fumaça sobre a realidade. A realidade é que esse dinheiro era dinheiro sujo de empresas corruptas. Agora, empresas que têm atuação legal, não tem problema nenhum fazendo doações à campanha, desde que não tenham interesses em contratos com o governo e que não passe de certos limites. Nós, do Partido Novo, somos a favor de que as doações empresariais possam retornar. Porque, afinal de contas, quem menos tem vez no Brasil é o empreendedor, que é visto muitas vezes, inclusive, como ladrão, sendo que é ele que produz riqueza, é ele que sustenta essa máquina pública cara e inchada. E, em segundo lugar, as doações que nós, do Partido Novo, recebemos foram, na sua esmagadora maioria, de pessoas que doaram R$200, R$100, R$50. Não foram doações de grandes fortunas. Alguns empresários ou pessoas que têm mais condições doaram mais, é verdade, mas foram muito poucos. A minha campanha se tornou possível graças à dita cauda longa, né? Aquelas inúmeras pessoas, centenas de pessoas, repito, por meio de uma vaquinha puderam doar. Aliás, é tão perversa essa legislação eleitoral que nós temos no Brasil, que quem recebe dinheiro público recebe assim, direto na conta. Começou a campanha, R$1.200.000 em média cada um recebeu na campanha de 2018. Enquanto quem dependia de dinheiro por meio de vaquinhas, se tivesse um doador que quisesse doar R$2.000, precisaria fazer isso em 2 parcelas, porque o máximo que a pessoa podia doar por dia era R$ 1.064,10, ou seja, dificultam inclusive as doações privadas, enquanto aqueles que utilizam dinheiro público facilmente recebem dinheiro que deveria ir para saúde, segurança e educação nas suas contas para pagar santinho, bandeiraço, campanha eleitoral. E, por fim, é uma inversão de valores completa, foi o que você disse, né? Gleisi Hoffmann querer falar de moralidade, por favor, né? Inclusive, falou que quem votou contra os aposentados agora queria viver de dinheiro de grandes empresários para a campanha. De aposentado ela entende bem, inclusive falei na tribuna, né? E a gente precisa lembrar o que o PT fez recentemente no Brasil. Ela é presidente de um partido que claramente é uma organização criminosa e que acabou pervertendo a democracia nos últimos anos no Brasil. José Maria Trindade. É impressionante essa proximidade aí da política, dos políticos de dinheiro, né? Dinheiro de campanha, essa história de financiar partidos políticos, financiar campanha eleitoral. Olha, deputado, uma vez eu estava na liderança do governo, no Senado Federal, o líder do governo me pediu licença para receber uns senadores americanos. E aí eu ia saindo e falei, não, pode ficar aí.
E aí o senador chegou e se apresentou e disse que era o representante do leite. E o outro era representante da indústria automobilística. O líder do governo olhou assim, viu aquela serenidade ao falar isso, falou: se eu disser isso aqui no parlamento, eu sou caçado. Existe mesmo essa hipocrisia? A indústria automobilística tem a sua bancada, os bancos têm a sua bancada, a agropecuária tem as suas bancadas, e isso não aparece na campanha eleitoral. A transparência seria a grande arma do jogo. O senhor acha que é possível, sou testemunha, nós falamos aqui, deputado, sobre o novo e sobre a dificuldade, inclusive, de devolver dinheiro. O senhor acha que é possível levar o Brasil para uma situação assim, ou seja, de transparência? O eleitor vota onde ele sabe que o parlamentar vai atuar. E não tem problema receber ajuda, desde que seja publicado, né? Com certeza, que seja publicado, seja transparente e mais, né, que não seja distribuída indiscriminadamente para todos os partidos, porque aí também havia um problema no financiamento privado. A gente precisa também saber criticar o que estava errado no financiamento empresarial. Havia empresas que doavam para candidatos de todo o espectro político, doavam para o PT, doavam para o PSDB, doavam para o MDB, a mesma empresa e os mesmos valores para se dar bem, independentemente de quem chegasse ao poder com aquele político que fosse eleito. Portanto, isso precisa, numa legislação que volte a permitir o financiamento privado de campanhas por meio de doações empresariais, isso precisa ser observado. Quem fizer doação tem que doar para um partido, né, ou para um candidato de um partido, e não para todos os partidos indiscriminadamente. Lá nos Estados Unidos isso fica muito claro, né? E as doações empresariais, elas são feitas, e a representação, ela também é feita de uma maneira muito transparente daqueles diversos setores que precisam realmente ter os seus representantes no Congresso, até porque normalmente é a iniciativa privada que é a mais prejudicada por leis que intervêm no domínio econômico. O ideal, e por isso que nós que somos liberais, né, defendemos um Estado menor, é que o governo interfira o menos possível e seja mais focado nas áreas básicas, né? Segurança pública em primeiro lugar, saúde, educação, e o resto fique fora das suas mãos, porque quanto mais o governo tem tamanho, mais existe essa propensão a que grupos econômicos acabem buscando fatias de poder para si próprios. Então, isso é negativo quando se atinge um tamanho demasiado. Mas dentro de um Estado limitado que tem as suas funções básicas garantidas, não há por que impedir que haja o financiamento privado de campanhas por meio de pessoas jurídicas. Deputado, qual é a sua avaliação do governo do Jair Bolsonaro? O que o senhor considera aspecto positivo e negativo? Felipe, eu acho que tem sido um governo bastante positivo, tanto no combate à criminalidade, né? O ministro Sérgio Moro acabou apresentando números muito positivos agora no final deste ano, né? Um país ainda que se mata muito, há muitos homicídios, mas que já conta 8 mil mortos a menos. Isso é muita gente em números absolutos, que acabaram, em comparação com o ano passado, vidas. E também, do ponto de vista econômico, há um avanço muito grande nas pautas liberalizantes, né? A MP da Liberdade Econômica, que foi aprovada, a reforma da Previdência. No entanto, também há certos grupos de interesse que acabam exercendo influência nas políticas públicas propostas aqui. A própria reforma da Previdência acabou sendo desidratada, em parte, em virtude do lobby que setores corporativos fizeram aqui. A idade mínima dos policiais federais, por exemplo, acabou sendo reduzida contra o voto do Novo, né? Nós votamos contrariamente a isso. Há uma dificuldade em privatizar. O secretário Salim Matar e o ministro Paulo Guedes, obviamente, também têm sido muito claros sobre o desejo de privatizar o máximo possível, mas há certas empresas em que há uma dificuldade em evoluir esse tema. Os Correios é um exemplo muito claro, né? A gente vê que o Ministério da Ciência e Tecnologia aí tem uma resistência grande a privatizar os Correios. Então, a gente precisa ter essa visão de que o governo tem avançado,
mas saber ser independente e crítico quando há políticas que não estão sendo implementadas como deveriam ser de acordo com o programa de governo. Deputado, uma pesquisa Datafolha, a sequência de pesquisas feitas pelo Instituto Datafolha documenta o seguinte, quer dizer, o povo, os brasileiros contemplaram com muita esperança aí o começo dos trabalhos da atual legislatura. Agora, na última pesquisa do ano, se constatou que, se não houve nenhum desvio nisso aí, se constatou que 45% dos entrevistados acham ruim ou péssimo o desempenho do Congresso. Historicamente, o Congresso é impopular, né? A impopularidade é constatada por esse tipo de pesquisa. Mas o que aconteceu para que se atingisse um número recorde no século? É uma tendência, como você disse, internacional essa de avaliar negativamente tanto o Congresso como principalmente partidos políticos, né? A política da forma como nós conhecemos ela hoje, ela vai desaparecer ou vai mudar muito aí nos próximos anos. Eu defendo muito a liberdade, por exemplo, de criação de partidos políticos no nível local. Só para fazer um parênteses nessa história, mas eu advogo muito por isso. Essa história de partidos serem nacionais nasceu numa ditadura, nasceu pelas mãos do ditador Getúlio Vargas em 1945, era um Estado unitário, e até hoje, numa federação, numa democracia, nós vivemos esse sistema de cartel, né, de cartelização da política partidária, com partidos em Brasília, e aqui sim há muitos no Congresso Nacional, decidindo o futuro da nação, enquanto no nível local a pessoa precisa depender desses mesmos partidos para poder concorrer e não tem liberdade, como em tantos outros países, na Argentina, nos Estados Unidos, na Austrália, Nova Zelândia, onde quer que seja, no mundo democrático, é possível começar um partido na base. Então, nós vamos ter que começar a mudar a legislação para garantir que haja mais liberdade de criação partidária. Fechando esse parênteses e voltando à pergunta em relação ao Congresso, eu acredito que o primeiro semestre desse ano foi muito positivo para a Câmara dos Deputados em particular, porque houve um pedido inédito da população, inclusive indo às ruas, para aprovação de uma reforma da Previdência, que normalmente era vista como impopular, e as avaliações dos institutos de pesquisa mês a mês foram demonstrando que a reforma da Previdência foi se tornando cada vez mais popular e foi aprovada por uma ampla margem. No entanto, no segundo semestre ocorreu aquilo que eu relatei no início do programa. Nós tivemos a aprovação da lei de abuso de autoridade, que foi muito negativa, e a inatividade do parlamento para corrigir o que o Supremo fez de acabar com a prisão em segunda instância. Então, esses retrocessos no combate à corrupção, imagino eu, é muito mais um palpite, né? Mas é pelo que eu sinto, inclusive, das pessoas com quem eu converso, acabou fazendo com que o parlamento perdesse muito daquele respeito que havia adquirido no primeiro semestre. Além, claro, da aprovação desse fundo eleitoral de 2 bilhões de reais, que eu não consigo achar ninguém nas ruas que tenha considerado algo positivo para o Brasil. Esse tipo de avaliação eu acho que é injusta com deputados, como é o seu caso, né? Não estou fazendo nenhum afago, com deputados que agem corretamente, que pensam no que é necessário ao país, que não agem como esses velhos políticos que a gente conhece há tanto tempo e que são prontuários ambulantes. O que deve fazer um deputado como você para mostrar que é diferente desse grupo? O que fazer? Te agradeço, inclusive, Augusto, e isso eu tenho sentido muito pelas redes sociais, o apoio à transparência. Acho que essa é a principal ferramenta que nós temos, né? Temos transparência por meio das redes sociais ou nas entrevistas que são concedidas, como é o caso agora aqui na Jovem Pan, mostrando o que nós estamos fazendo no dia a dia. E nesse ponto eu vejo que muitos novatos que estrearam, portanto, aqui na Câmara dos Deputados e mesmo no Senado Federal, adquiriram respeito inversamente proporcional à avaliação que está sendo feita do Congresso como um todo. Então eu vejo de uma forma muito positiva essa renovação que aconteceu. Óbvio que nem toda a renovação foi
foi positiva, mas, em geral, nós estamos colhendo bons frutos e a solução mesmo vem nas próximas eleições. É sempre assim, as eleições acabam permitindo que mais pessoas boas possam participar da política. Mas, repito, é preciso pensar no novo sistema partidário para as próximas eleições para garantir mais liberdade para as pessoas que queiram concorrer e fazer a diferença de fato. Enquanto isso, há poucas alternativas, como a do Partido Novo. Nós somos a única, na verdade, que não utiliza dinheiro público, mas há outras poucas alternativas em que o eleitor se sinta de fato representado. E esse é um problema quando se exige que as pessoas sejam filiadas ao partido político para concorrer. Uma das soluções poderia ser as candidaturas independentes, que estão em discussão no Supremo Tribunal Federal agora, mas eu acredito, precisa ser decidido não pelo STF, mas pelo Congresso Nacional, e por isso a reforma política vai adquirir uma importância ainda maior nos próximos anos aqui na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, para garantir uma renovação ainda maior no ano de 2022. Deputado, o senhor citou aí a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal de derrubar a prisão após condenação em segunda instância, até a inatividade do Congresso, que não tomou medidas para esclarecer de uma vez por todas a lei, justamente para impedir manobras de ocasião conforme a conveniência política. E agora há duas iniciativas, uma na Câmara, uma no Senado, que ficaram certamente para ser concluídas em 2020, uma por proposta de emenda à Constituição, outra por projeto de lei. Como é que o senhor está acompanhando isso? Qual é a sua opinião a respeito? Olha, em primeiro lugar, a gente tem uma boa notícia para dar, que no final do ano conseguimos ainda, antes de entrar em recesso, nós conseguimos as 257 assinaturas para o regime de urgência de um projeto de lei que corrige de forma rápida o CPP, o Código de Processo Penal. É um projeto de lei que está em tramitação aqui na Câmara, de autoria do nosso colega deputado novo Gilson Marques, e agora, com as mais de 257, estamos com mais de 280 assinaturas, nós já podemos requisitar a urgência dele. O problema é que o projeto foi apensado a outros pelo presidente Rodrigo Maia, em virtude de uma comissão especial que está avaliando a mudança inteira do CPP. Nós estamos pedindo, então, primeiro a desapensação do projeto, nós protocolamos ainda antes do recesso esse pedido, estamos aguardando a resposta da mesa, para que, se deferida essa desapensação, não vejo maiores problemas para isso, nós aí sim vamos protocolar o pedido de urgência. Paralelamente a isso, nós temos a aprovação no Senado, na CCJ, da mesma matéria, por meio de projeto de lei que garantiria um retorno mais rápido dos condenados em segunda instância à cadeia e dos que vierem a ser condenados daqui para frente também, garantindo que eles cumpram pena, porque tem isso também, não é só aqueles que foram soltos, mas os que forem condenados daqui para frente também permanecerão fora da cadeia, isso é uma preocupação. Mas, além disso, ainda há uma PEC que tem uma comissão especial formada na Câmara dos Deputados. Eu estou acompanhando de perto ela. Nós temos dois deputados, um titular e um suplente, o deputado Gilson Marques e a deputada Adriana Ventura, acompanhando a PEC na comissão especial na Câmara, que resolve também outros temas. Eu sei que vai ter bastante discussão ainda, principalmente em se tratando de questões cíveis e tributárias, mas a justiça realmente tem que ser mais célere para todo mundo. Infelizmente, há casos que ficam anos e anos para ser decididos e que acabam prescrevendo por falta de ação da justiça. E uma justiça que tarda, no fim das contas, ela acaba sendo muito falha. José Maria Trindade. Pois deputado Marcel, o senhor falou agora há pouco aí sobre um Estado inchado. Eu estive analisando o orçamento recém-aprovado pelo Congresso Nacional e alguns pontos assim saltam aos olhos de que se trata de uma injustiça, ou no mínimo desequilíbrio. Um orçamento de quase 4 trilhões, 3 trilhões e 700 bilhões de reais, 1 trilhão de reais consumidos no pagamento da Previdência, que ocupa ali 677 bilhões de reais, e a folha de pessoal de 344 bilhões de reais, ou seja, 1 trilhão de reais entre aposentadoria e pagamento de salários. Para se ter uma ideia,
para a Bolsa Família, que há uma grande polêmica, um projeto que provocou muitos debates e tal, 29 bilhões e 500 milhões, quase 30 bilhões de reais. Quer dizer, há um desequilíbrio. Ninguém aguenta pagar um Estado assim. Depois de pagar a Previdência e o pessoal e a manutenção, acabou o dinheiro. Quer dizer, um Estado assim não pode persistir. Não precisa ser muito liberal para entender que o Estado está falido. E o que me assusta, deputado, é que é a maior normalidade por aqui isso, né? Assusta mesmo. Na verdade, a reforma da Previdência que foi feita, ela já atacou em parte o problema. É claro que o valor inicial proposto era de mais de R$1 trilhão de economia em 10 anos. A gente fala em economia, mas é a contenção do rombo, né? E acabou ficando em torno de 800 milhões. Com certeza, daqui uns 5 anos, mais ou menos, nós teremos que passar por pelo menos, né, uma mini reforma da Previdência. A expectativa de vida vai aumentando, o gatilho não foi aprovado, então, infelizmente, nós vamos ter que, por emenda constitucional, outra vez, mudar a idade mínima para aposentadoria no Brasil. De outra parte, nós precisamos de uma profunda reforma administrativa. Nós estamos tratando de reforma tributária, mas a reforma tributária, nesse momento, vai poder tratar só de descomplicar a vida de quem paga imposto no Brasil, porque reduzir carga tributária com o tamanho da nossa despesa só vai aumentar a nossa dívida. Então, lamentavelmente, por mais que eu deseje reduzir impostos, é preciso ser muito racional, lembrando que não é possível fazer isso no curto prazo. Inclusive, o Novo apresentou uma emenda que define que a parte que caberá à União do novo imposto a ser criado, o IBS, será reduzida gradativamente 5% ao ano durante 20 anos a partir do 10º ano da aprovação da reforma. Por quê? Porque durante esse prazo de 10 anos nós precisamos fazer uma reforma administrativa. O governo acerta em mandar uma reforma administrativa para o Congresso Nacional no ano que vem, está prometido, mas infelizmente acaba não fazendo o serviço completo ao decidir não mandar a reforma nos outros poderes. Eu entendo que há uma separação entre os poderes, mas aqui no Legislativo nós não vamos deixar de atacar este problema que há, né, da série de penduricalhos, puxadinhos salariais, privilégios, salários acima do teto, que nós vemos hoje em todas as carreiras de todos os poderes. Nós vamos buscar papel de protagonismo nisso, não só o Novo, mas outros parlamentares que entendem que não é possível nós termos tantas discrepâncias salariais. No final do ano, inclusive, eu apresentei um projeto de lei para acabar com os honorários de sucumbência dos advogados públicos, pois além de ser algo que não é distribuído de acordo com o mérito, é um valor que se torna realmente um adicional ao subsídio já pago pelo Estado, igualmente entre todos, inclusive para quem está aposentado, né? Dizem que é algo que é para valorizar o mérito, mas inclusive quem está aposentado na carreira recebe honorários de sucumbência, não está trabalhando, mas recebe. Além disso, ainda há aqueles que recebem acima do teto. Felizmente foi aprovado a nossa emenda ao orçamento impedindo que os advogados da União, né, os procuradores da União possam receber acima do teto. O presidente da República acabou sancionando essa nossa alteração, então parabéns ao presidente, mas nós temos que ir além. E não é só nas procuradorias, não é só nos advogados públicos, é no Ministério Público, é no Poder Judiciário. 60 dias de férias não cabe, usufrui-se o tempo do recesso e vende-se o tempo de férias, ou seja, são coisas que não cabem, nunca couberam, para ser bem sincero. Não dá para acreditar que um dia propuseram. Menos ainda hoje, quando o Estado está quebrado desse jeito, o exemplo precisa ser dado por quem está no andar de cima. Deputado, houve uma polêmica intensa entre o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e João Amoedo, fundador do Partido Novo, que o senhor integra. Qual é a sua visão a respeito do ministro? Na verdade, a gente tem uma separação muito grande entre a gestão do Diretório Nacional e os mandatos parlamentares, né? E o Novo preza por isso justamente para garantir essa independência que nós precisamos ter para trabalhar, e o diretório também na visão de longo prazo, e o alinhamento nos valores, que é fundamental. E nesse ponto dos valores, eu entendo que na maioria das suas iniciativas o ministro do Meio Ambiente tem demonstrado que valoriza a iniciativa privada e não vê o meio ambiente como, infelizmente, muitos dos seus antecessores viam, como um obstáculo
ao empreendedorismo, ao desenvolvimento econômico. Acho que, pelo contrário, é preciso andar de mãos dadas, tanto os empreendedores como aqueles que querem e devem querer mesmo, eu também quero, preservar o meio ambiente. Dou um exemplo disso no meu estado do Rio Grande do Sul. Eu acompanhei o ministro Ricardo Salles numa agenda muito produtiva, há uma série de parques nacionais que há no meu estado, no Rio Grande do Sul, inclusive dos Aparados da Serra, que é onde estão os mais belos cânions do mundo, e lamentavelmente há muitos poucos visitantes anualmente a esses locais belíssimos, por absoluta falta de infraestrutura, porque eles são administrados hoje pelo poder público. Tendo parceria público-privada, e o ministro já anunciou que vai conceder esses parques à iniciativa privada, garante-se a preservação ambiental e garante-se também que visitantes brasileiros e estrangeiros tenham acesso a locais que realmente tenham estrutura adequada, como acontece no mundo todo. Então, uma série de iniciativas que a gente vê sendo tomadas no Ministério do Meio Ambiente tem completo alinhamento com os valores que eu entendo serem os valores do Partido Novo. Deputado, o senhor já tem algum plano para a eleição municipal de 2020? O senhor vai apoiar alguém? Qual é o planejamento do Partido Novo para essa eleição? O Partido Novo vai lançar candidatos em um número limitado de municípios porque tem um planejamento estratégico que visa garantir a qualidade dos seus candidatos, né? Há um processo seletivo que inclui provas, entrevistas, enfim, e há também um foco em determinadas cidades Brasil afora. Obviamente que em todas as cidades onde tivermos candidatos do Partido Novo, darei o meu máximo para apoiá-los. Nós imaginamos que teremos entre 60 ou 70 cidades no Brasil, pelos números que eu tenho acompanhado, em que o Partido Novo terá candidatos, e aí isso inclui, obviamente, a maior parte das grandes cidades, onde, aliás, na próxima eleição, o Novo terá também a possibilidade de participar de debates, o que não foi possível nas eleições passadas. João Amoedo não pôde participar de debates em virtude do tamanho do partido, que era novo, né? Não tinha nunca participado de eleições nacionais, e agora, com a bancada eleita de 8 federais, foi possibilitada essa chance de participar de debates. E onde o Novo não tiver candidato, vamos avaliar caso a caso. Acho que nós não podemos nos omitir de participar politicamente onde quer que haja bons candidatos alinhados aos nossos valores, e aqueles que entendermos que têm alinhamento, digo eu e as pessoas com quem eu me relaciono na política, obviamente esses candidatos também terão o nosso apoio. Como serão financiadas essas candidaturas, deputado? Do Partido Novo, 100% por recursos privados. Quem quiser ajudar vai ser convidado a doar, seja por meio das vaquinhas eleitorais, que continuam valendo para as eleições que vêm, seja por meio de depósitos, né, diretamente nas contas dos candidatos. Então, 100% financiados com dinheiro privado. O Novo estatutariamente está impedido de utilizar o recurso público, e uma resposta que faltou, aliás, uma pergunta anterior, é que o Novo, infelizmente, não pode devolver o dinheiro do fundo partidário. Do fundo eleitoral, sim, a lei prevê que até o início de junho o partido precisa dizer que não vai utilizar o fundo, e esse dinheiro vai ser, o fundo eleitoral, né, vai ser devolvido ao Tesouro Nacional. Antes, inclusive, os demais partidos queriam que esse dinheiro fosse rateado entre os partidos que utilizarão o fundo, que seria um absurdo completo. E, nesse caso, agora, com a alteração da lei, né, ou com o impedimento de que se alterasse a lei, na verdade, esse dinheiro vai voltar para o Tesouro Nacional. Agora, o dinheiro do fundo partidário, que o Novo recebe desde outubro de 2015, desde sua fundação, continua parado numa conta bancária porque, pasmem, não existe previsão legal para devolver esse dinheiro para o Tesouro. Tentamos no início do ano, inclusive, aprovar essa devolução aqui na Câmara, mas nós perdemos na votação, a maioria dos deputados não permitiu que nós devolvêssemos o dinheiro, e a gente vai tentar no que vem, mais uma vez, aprovar esse projeto de lei para pelo menos poder devolver o dinheiro que está parado na nossa conta. O partido já sabe qual vai ser o total dos gastos da campanha municipal, deputado? Não temos ainda uma previsão total dos gastos, até porque nós não sabemos em quantos municípios de fato teremos candidatos. Aliás, até convido a todos que queiram se candidatar pelo Partido Novo, seja prefeito, seja vereador, principalmente a vereador, me parece que as inscrições para prefeito já passaram, mas entre no site do Novo e procure as datas para
poder se candidatar a vereador. Qualquer pessoa pode fazer isso, não precisa ter filiação partidária, a filiação partidária só é necessária até 6 meses antes da eleição. Você se inscreve, pode participar do processo seletivo e, se aprovado, ser um candidato, né, do Partido Novo na sua cidade, se na sua cidade o Partido Novo tiver intenção de lançar candidaturas. Então, assim que esses números estiverem consolidados, teria a alegria também de informar a Jovem Pan e ao Pingo nos Is qual o número de candidatos e a previsão, né, de arrecadação, que é sempre uma previsão, é difícil saber o quanto realmente vai ser gasto nas campanhas eleitorais, mas sempre dinheiro privado, não público. José Maria Trindade. Pois é, o Partido Novo tem sim uma proposta diferente e politicamente é o início, né? Mas elegeu um governador de um estado importante, Minas Gerais, o governador Zema. Eu queria que o senhor avaliasse, é um espelho, é uma linha que o Novo vai seguir, ou seja, apresentar o governo, a gestão de Minas Gerais como exemplo para as próximas candidaturas? Com certeza, o governador Romeu Zema tem feito um trabalho exemplar e numa situação muito difícil. Ele recebeu um governo quebrado, a administração anterior de Pimentel arrasou o Estado. Eu sei bem o que é isso, porque no Rio Grande do Sul aconteceu a mesma coisa após o governo de Tarso Genro, né, os dois do PT. Depois do governo de Tarso Genro, assume José Ivo Sartori, e eu fui deputado estadual, e eu pude viver o caos administrativo em que se encontrava o estado do Rio Grande do Sul. É claro que lá no Rio Grande do Sul, assim como em Minas Gerais também foram anos e anos, no Rio Grande do Sul inclusive décadas de más administrações, mas nada superou aquilo que o PT fez no estado, né? Utilizando praticamente todos os depósitos judiciais, inclusive que precisam ser devolvidos a taxa Selic para os cofres do Poder Judiciário, né? Então, nós temos uma situação em Minas Gerais muito ruim, mas o governador tem acertado bastante, fazendo uma composição técnica do seu time de secretários, fez o processo seletivo, inclusive, para a maioria dos postos da administração pública de primeiro e segundo escalões. E, além disso, ele está demonstrando na prática, com apoio popular de quase 60% de bom e ótimo da sua administração, que ele está realmente convencendo a sociedade da necessidade de ter um governo austero, né, que não promova políticas populistas e que foque em resolver realmente o problema do Estado, que é mais do que pagar em dia os servidores públicos, que já é um grande problema, é devolver à iniciativa privada a capacidade de produzir riqueza e assim a arrecadação do Estado poder também aumentar para pagar as contas. Deputado, qual é a sua expectativa a respeito das privatizações no Brasil durante o governo de Jair Bolsonaro? Jair Bolsonaro tinha um histórico de votos mais de mentalidade estatista, talvez pelo seu crescimento ali no bojo do militarismo, que também teve o seu lado estatizante aqui no Brasil. No entanto, se aproximou do Paulo Guedes com toda a sua política de liberalismo econômico, e o Jair Bolsonaro fazia algumas ressalvas durante a campanha que o Paulo Guedes não tinha para a privatização de estatais consideradas estratégicas, por exemplo, e a gente vê no Congresso Nacional há muito tempo esses embates em torno de privatização da Eletrobras, por exemplo, mas o Jair Bolsonaro ele não queria privatizar Petrobras, Caixa Econômica, Banco do Brasil, ele fazia essas ressalvas. Qual é a sua visão mais específica sobre esse quadro? A Eletrobras, que foi tema da campanha eleitoral, e nós mesmos criticamos, né, o fato de o presidente dizer que era estratégica, que não estava nos planos privatizar a Eletrobras, felizmente vai sair do papel, né? Então, essa questão de serem empresas públicas estratégicas está superada. Na verdade, estratégicas eram para os partidos políticos que queriam ocupar cargos altos lá dentro e principalmente roubar, né? Então, isso felizmente não faz parte da política administrativa do presidente Jair Bolsonaro e do seu ministro da Economia, Paulo Guedes, que é um defensor das privatizações. Infelizmente, existe uma cultura estatista muito grande no Brasil, tanto à esquerda como à direita. Você bem mencionou a época do regime militar, em que houve muitas criações de estatais, né? Mas nada foi tão grave quanto durante o governo do PT, que dezenas de novas estatais
foram criadas, inclusive uma do trem-bala, que não botou um morão, não fez nada e paga salários altíssimos para diretores que, sinceramente, a meu ver, não deve fazer nada, porque numa empresa que, enfim, foi criada para algo que não existe. Então, nós precisamos realmente privatizar muitas coisas no Brasil e a direção tem sido a correta, mas claro que há muitos embates dentro do governo, inclusive houve uma criação, né? Houve a criação de uma estatal, a NAVE, o Novo foi o único partido a se posicionar contrariamente, que deveria, se fosse criado, substituir a Infraero e não se tornar uma nova estatal dentre as mais de centenas que nós já temos, dentre as centenas, aliás, desculpe, que nós já temos no Brasil. Deputado, para a gente encerrar, para além da eleição municipal de 2020, qual é a sua expectativa para esse ano e o que o senhor acha que a população brasileira, honesta, trabalhadora, de bem, pode fazer para contribuir para o sucesso do país? Olha, Felipe, na verdade, continuar se informando e participando o máximo possível da política no dia a dia, das redes sociais. Não é fácil, a política ela demanda também um certo conhecimento de como funciona a democracia. O brasileiro, em geral, estava desacostumado a acompanhá-la, mas eu percebo, principalmente nas palestras que eu dou, nos auditórios que eu frequento, que muitas pessoas que lotam esses locais há 5 anos não tinham nenhum interesse por política, talvez 10 anos. E nos últimos 5, 6 anos começaram a se interessar. Então, o interesse é o primeiro passo, a informação é o segundo, sair atrás de informação de qualidade. Aliás, o programa Pingo nos Is está de parabéns por trazer informação de qualidade para os ouvintes. E Obrigado. Terceiro, se for possível, se houver tempo, porque nós vivemos já para pagar imposto praticamente, trabalhar, e é muito difícil achar tempo livre, mas se houver tempo e se não houver, que se busque fazer, participar também no processo político, né? Filiando-se a um partido ou concorrendo nas próximas eleições é um passo já bastante importante para ajudar a mudar o Brasil a partir das bases. Ninguém chega aqui em Brasília sem antes participar de alguma forma no nível local. E aí entram também disputas para diretórios acadêmicos, DCEs, associações de bairro, todos eles ainda muito dominados pela esquerda, mas pouco a pouco sendo substituídos por pessoas que têm uma mentalidade diferente, mais arejada. Marcel Van Hatten, deputado federal pelo Rio Grande do Sul, do Partido Novo. Mais uma vez, um prazer falar com o senhor. Boas festas aí, boa virada para 2020, que tenha um bom ano e um bom trabalho. Imagina, eu agradeço. Feliz Natal, feliz Ano Novo para vocês três e que o sucesso seja ainda maior em 2020, porque já está espetacular ao longo deste ano de 2019, ficou comprovado. Um abração.